Quantas pessoas, de repente, durante o jogo, podem ter se desinteressado, justamente porque não foi tão emocionante como poderia, numa condição um pouco mais igualitária ali. Que é muita vantagem para um time só. E seria o mesmo se fosse ao contrário. Eu também acho que o primeiro, dentro do que é a arbitragem brasileira, poderia ser marcado, o segundo é uma piada, né? É uma grande piada. E claro que aí tem diferença de contexto, né? Um pênalti que você poderia ter marcado dentro do que é a arbitragem do Brasil com 1-0 e um pênalti quando está 2-0. É mais fácil você fazer uma compensação quando está 2-0 para o time em questão, né? Então, ali são ferimentos leves. Quando está 1-0 é diferente. Então, assim, é impressionante que alguém marque aquele pênalti e não marque esse. Quer dizer, qual é a loucura, qual é o critério? Esse é o ponto. Acho que esse que é o ponto. A pessoa achar que aquilo é pênalti e achar que isso não é. E a pessoa, ela é remunerada para apitar um jogo de futebol. Quer dizer, assim, todos são profissionais, né? É bom lembrar. Esses 18 receberam um cachê. Sem dúvida. Ninguém foi lá de voluntário, foi? Imagino que não, né? Então, você está recebendo um dinheiro para você fazer aquele trabalho e você é um profissional. Não importa que você tenha outra atividade no dia a dia, não importa. Então, acho que ela errou demais marcando aquele segundo pênalti e fica muito contraditório quando não marca esse aí, que seria mais marcável, digamos assim. O que me chama a atenção nesse jogo é o seguinte, para quem acompanha, o jogo é colocado 8h30 da noite por interesse dos detentores de direito e claro que não quer atrair só a atenção de quem torce pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Quer atrair a audiência do Brasil inteiro, de gente que torce para tudo quanto é time. Você vai assistir uma semifinal de um campeonato, pode ser o Paulista, o que for, e você vê, nessas condições, assim, o jogo perde muita graça. Muita graça, porque a vantagem não é só o mando de campo, é mando de campo, jogo único, piso de plástico. E o time do Palmeiras ainda é mais forte, que aí é mérito do Palmeiras. Você dá muita vantagem para um time só. O jogo não tem a mesma emoção, não tem a mesma, sabe? É muito difícil para o São Paulo, seria para o Corinthians, para qualquer outro adversário do Palmeiras, mudar esse cenário. O Palmeiras ter o time mais forte é mérito dele, claro, óbvio, isso aí não estou colocando em discussão. Mas o fato de ter uma campanha melhor te dá um jogo único, ainda tem um piso de plástico que é injustificável nesse estádio aí, porque acho que nenhum estádio é justificável, tá? Aí é opinião minha. Mas você até pode tentar entender, não, aqui eles fazem show, então eles colocam esse negócio aí. Agora, por que nesse estádio? Né? Dá até para entender, Desculpa te interromper, eu também tinha essa mesma dúvida. O edital de concessão da Barueri era obrigatório quem assumisse por sintético. Eu também tinha essa mesma dúvida. Que loucura. E eu achei o edital, tem então, lá na... Então vamos lá, por que o edital exige piso de plástico, né? Quer dizer, que loucura isso aí, né? Não dá para entender, né? Enfim, mas deixa para lá. É bizarro, né? Se o Palmeiras quisesse, de fato, ter um piso de grama, a presidente do clube falou, não, então eu não quero esse edital. Quem é que vai se interessar por arrendar isso? Havia uma disputa? 18 caras querendo arrendar esse estádio? Tinha. Não, jogava o Oeste aí. Então, olha, esse edital eu não concordo. Duvido que não mudasse o edital. Não, eu quero botar grama aqui. Quero meu time jogando na grama. Não, mas é interessante para o Palmeiras jogando no piso de plástico. Então, assim, é tanta vantagem que se dá para um time que o jogo não tem a mesma graça. Não tem. O Palmeiras fazer 1-0 no começo do jogo, para quem está vendo o jogo, que não é palmeirense, não é São Paulino, não tem nada a ver com o jogo, até para quem é corintiano, que foi eliminado no dia anterior. Tem mesmo, sabe, o jogo perde muito, gente, em termos de possibilidade de você ver uma disputa com mais emoção, com mais possibilidades, o time mais fraco tentar surpreender, porque o campeonato, esse regulamento bizarro, ele dá uma série de vantagens, o jogo único e tudo mais. E a torcida única, que é aquela coisa que falamos semana passada. Numa semifinal, o Corinthians tem direito de colocar o seu torcedor no estádio, contra o Novo Horizontino. Mesmo com a pior campanha em relação ao São Paulo. Exatamente, o São Paulo campanha melhor, o Corinthians não tem direito. Isso é surreal. Então, assim, a federação deveria estudar um pouco isso para os próximos anos. É compreensível que ela tenha feito aí um regulamento meio às pressas, né? Porque houve aquela mudança com redução de datas, teve que fazer adaptações, mas isso aí tira muito do sabor da disputa, é isso que eu quero dizer. Você está vendo o jogo, pô, vou assistir o jogo, vamos lá, 8h30 da noite. O cara vai, se prepara, liga lá para assistir, aí você vê, cara, a diferença é muito grande. A chance do São Paulo ali é muito pequena. E ela só não é menor pelo que o Arnaldo falou. Pela falta de volúpia do Palmeiras para liquidar o jogo com um time melhor, jogando em casa, com toda essa vantagem. O piso de plástico, torcida só dele, time superior, o gol no começo, mas, de fato, aquela história de enfiar a faca e rodar não aconteceu. Aí você flerta, de fato, com o perigo. Uma bola vadia qualquer, um pênalti maluco aí que ela pudesse marcar, como marcou esse aí. De repente, o jogo tem outro rumo, vai para os pênaltis, aí não sabe o que vai acontecer. O Palmeiras tinha condições de ter vencido com mais facilidade. Mas, assim, acho que a crítica que eu faço não é com relação ao jogo em si apenas, é com relação à competição. A graça da competição. Aí vamos nos colocar no lugar do detentor de direitos, os que compraram os direitos. Porra, esse é o meu momento, porque eu estou com esse jogo bombando de audiência, está passando para o Brasil inteiro, 8h30 da noite, não tem mais nenhum outro jogo, o Campeonato Gaúcho, Carioca, Mineiro, todos os jogos já acabaram, foram 18 horas, então você foge dos demais, entra num determinado horário,
Quantas pessoas, de repente, durante o jogo, podem ter se desinteressado, justamente porque não foi tão emocionante como poderia, numa condição um pouco mais igualitária ali. Porque é muita vantagem para um time só. E seria o mesmo se fosse ao contrário. O São Paulo tivesse um time melhor, pudesse mandar o jogo no seu campo, só a sua torcida, enfim. E outra semifinal não, aí tem 2 torcidas, não dá. É muito bizarro esse regulamento. É campeonato estadual isso aí, né? O primeiro envolvendo o Gustavo Gomes. Temos aí, que é o que ele diz, que 70 vezes, se visse esse lance 70 vezes seria pênalti. Então, pela 71ª vez, André, é pênalti? Eu acho que é. Tá. E ali eu pensei que ela pudesse ter interpretado que houve toque na perna. Ou Olha a posição dela, tá muito bem posicionada, tá vendo tudo. Não, então, mas Não, eu ela pensei falou, que eu vi. Ela falou pro VAR, acho que essa é a questão. E ali, eu não sei se ela imaginou que tocou antes na coxa do Gustavo Gomes ou na cintura, mas para mim o toque é direto no braço e o braço está bem aberto, né? Ali, e nesse caso a reclamação do Rui Costa faz sentido, porque, ok, ela ali na rapidez do lance é uma bola que a proximidade é muito curta, né? O Lucas chuta a bola em cima do braço do Gustavo Gomes, mas o VAR poderia ter recomendado a revisão, porque o braço está muito aberto. Correto. Tivemos um lance hoje de braço aberto no Maracanã que foi pênalti. E assim, e nem dá para falar de VAR intervencionista nesse caso, porque ela poderia ir à cabine e dizer claramente, olha, eu entendo que aqui há o lance é muito rápido, a distância é muito curta, e eu interpreto que, ok, mas acho que valeria, no mínimo, ter ido ao monitor revisar. Então, eu sempre gosto de dizer isso para lembrar de como o futebol era quando era mais simples interpretar esse tipo de lance, que eu acho o movimento do Gustavo Gomes natural. Ele é tratado como antinatural no futebol atual, mas ele é natural e ele não tinha como tirar o braço. Tá? Então ele estava no movimento de posicionamento de defesa normal e ele não tinha como tirar o braço. Mas como isso não conta hoje em dia, braço aberto assim, bola bateu, pênalti. Eu assino embaixo que o Birner falou, porque assim, é aquele pênalti. Vocês vão concordar? Que a gente não gosta. Mas eu e o Birner, em geral, a gente concorda. É o Calçade que a gente. Mais rigoroso. A gente discorda, mais rigoroso, que marca mais pênaltis. Porque é isso, acho que assim, é um movimento que sempre foi um movimento natural. Na questão do movimento natural, antinatural, é um movimento natural e acho que o movimento que ele faz é para colocar o braço para trás. Porém, o braço está ali, não está grudado, não está completamente baixo e hoje tem sido assim. Qualquer braço que não está completamente grudado acaba se marcando pênalti. Então, assim, é o padrão. Só quando o Rui Costa está falando na Premier League, na Premier League não marcavam nenhum dos dois. Muito possivelmente. Nenhum dos dois. Na Premier League não marcavam nenhum dos dois. Ou se marcasse esse, marcava de primeira. É a única chance mínima de marcar. Isso, e aí o VAR talvez para não intervir, exatamente. Se o árbitro marcou em campo... Só explicar até para muita gente no chat que isso é uma discussão que até hoje, intenção, não tem, faz tempo que não tem mais essa questão da intenção, o braço está aberto. Realmente era bola na mão, mão na bola. Bola na mão não era pênalti, a mão na bola era pênalti. O braço está aberto, realmente tem lance, eu concordo, não dá para amputar o braço, não dá para você ficar com o braço assim, e é óbvio que é do corpo, e super mas rápido. é a assim. regra. Como o futebol é um jogo de igualdades, quando a gente fala de movimentos, possibilidades, quando conhece só o goleiro, se o zagueiro é obrigado a marcar com o braço para trás, o atacante também deveria ser obrigado a correr com o braço para trás, ou tornaria a situação ridícula. Então, não dá, né? Mas tudo bem. Não dá. A questão é sempre a mesma. Por que em um determinado jogo um lance assim é marcado pênalti e no outro jogo não é marcado? Porque essa regra, esse é o ponto. Porque essa regra, com o passar dos últimos anos, foi ficando cada vez mais complicada e piorada no sentido dos critérios. Em nenhum lugar do mundo ela é aplicada da maneira certa, porque é impossível ela ser aplicada com coerência de critérios. Então, nos diferentes lugares, as linhas são traçadas em alturas diferentes. Na Inglaterra, por uma questão de cultura de jogo, há um jeito de olhar. Aqui no Brasil, a minha percepção é que quando há aumento do corpo, é pênalti. É isso. Houve aumento do corpo. E o pênalti não foi marcado. E nesse caso, é só pela tal posição antinatural, porque não é um movimento de bloqueio.
Eu não vejo o Gustavo Gomes fazendo um movimento para bloquear o cruzamento, até porque o Lucas cruza muito rápido. Eu não acho que é uma bola rebatida. Eu nem entendo que é uma posição antinatural. Então, também é um braço, também não, braço aberto. porque ninguém fica assim. O movimento de ninguém movimento de assim, bloqueio é um movimento intencional, é pênalti, aí não tem discussão. Movimento de bloqueio, sim. Mas todos os lances parecidos, ou quase todos, do Campeonato Brasileiro, não terminaram com a bola no pênalti. Mas nesse caso, quando o braço está muito aberto, e é o caso do Gustavo Gomes, você pode falar, pô, é um movimento de posicionamento, mas estava muito aberto. Até por uma questão de transparência, eu vejo que o VAR deveria chamar e o árbitro sempre decidir Também na acho, cabine. também Olha, acho. eu interpretei isso daqui Claro. e vou manter. Claro. Ok, acho que até para o que aí torcedor conta o seria eu mais vi, didático. Eu vi dela. Que eu não sei, eu vi partes dos jogos em transmissões diferentes, então não sei nem acreditar o repórter que disse. Mas um dos repórteres trabalhando no jogo, não sei se na TNT ou na Record, foi onde eu vi um pedaço Você não lembra em qual você estava? Eu não lembro em qual eu estava. Entendi. Um dos repórteres falou, ela disse eu vi. Então eu posso. Na comunicação. Eu posso falar, foi na HBO. Foi na HBO. Foi na HBO. E esse pênalti agora? Esse foi marcado. Achando que eu tô maluco. Foi marcado. Citei duas e foi. Esse foi marcado favoravelmente. Há uma polêmica porque há uma simulação na sequência, né? É uma mão no rosto que não houve, né? Então, assim, segundo o Salvio, aí na Record. Salvio Espínola. O Salvio achou que a árbitra acertou nos dois lances. Isso, exatamente. E aí acha que acerta por causa do braço ali do Marlon Freitas e a consequência, a simulação que há na sequência, como eu disse, na sequência. Então ela é pós o pênalti cometido na análise ali do Salvio que estava acompanhando ali o jogo pela Record. E aí, meus companheiros? Vamos lá, hein? Esse braço não é de agressão, zero. E é um braço em que o Marlon Freitas está olhando alto, a bola tem disputa no alto, ele vai se posicionar para tentar subir, até para se proteger do adversário. Então, para mim, nada de pênalti. Esse não costuma ser marcado, ao contrário do primeiro que costuma ser marcado. Este assim não costuma ser marcado e acho que talvez o que agrave um pouco a situação é o fato do Bobadilla levar uns 2 segundos para cair. Porque eu até acho que se na hora que o Marlon Freitas encosta o braço no rosto e o Bobadilla cai imediatamente, você vai discutir menos, né? Mas enfim, eu vou só confessar uma coisa para você, William. Diga. A gente obviamente é contra a lei da compensação, a gente é contra árbitros compensarem erros, óbvio, porque não é assim que as coisas deveriam acontecer, mas dado o contexto que a gente vive do futebol brasileiro, o simples fato de um árbitro compensar o lance e impedir reações histriônicas, chiliques, posts para engajamento e tudo mais em rede social, porque se não impede completamente, pelo menos ameniza. Amenizar. Eu já estou dando graças a Deus que tem compensação, porque infelizmente a gente vive hoje com esse tipo de discussão. barulho. A gente vive do barulho de arbitragem, porque o barulho sobre a arbitragem é o que gera mais retorno para muita gente. Eu estou falando de grana. Então, você falar de arbitragem, você contestar, às vezes o incontestável, como a gente tem visto constantemente, né? Às vezes exageros em reações, tratando lances discutíveis como absurdos absolutos, às vezes contestações sobre o que não há muita contestação, mas tudo isso rende muito. Então, eu acho que no fim das contas, claro que eu estou brincando, não é bom que um árbitro compense, mas no fim das contas, eu acho que quando você tem a compensação, pelo menos um aspecto positivo é que impede boa parte das reações que se tornaram o padrão e a rotina do futebol brasileiro, sobretudo da discussão sobre futebol no Brasil. Mas só um segundinho, que a gente tem que